Lucas 19, vamos ler os versos 45 a 48. Lucas 19, 45 a 48. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformaste em covil de salteadores. Diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Esse texto fala, como nós temos visto, da última semana da vida terrena de Jesus. Na sexta-feira, ele vai morrer. Aqui nós estamos na terça-feira, o dia seguinte à entrada dele em Jerusalém, a chamada entrada triunfal. Na segunda-feira, ele entra ali na cidade debaixo daqueles gritos de Hosana. O povo clama dizendo que ele era aquele que vinha em nome do Senhor. Sabe-se que aquela procissão envolveu dezenas de milhares de pessoas. Era uma multidão gigantesca. Existem alguns comentaristas bíblicos que estimam que a população, ou as pessoas que estavam juntas ali de Jesus na entrada triunfal, beirava aí 200.000 pessoas. É um número absurdo, não é? O Maracanã, muito mais que o Maracanã lotado. Uma celebração que nunca tinha acontecido na história de Jerusalém, em momento algum. No fim daquele dia, mencionei isso na semana passada, Jesus foi até Betânia para poder descansar. Betânia era para Jesus um lugar de conforto, um lugar de acolhimento, um lugar de muito amor para Jesus e os seus apóstolos. Como nós temos visto, Jesus por aqueles dias tinha caminhado muito. Naqueles últimos dias, então, ele tinha ido por muitos lugares. Há pouco tempo nós estávamos aqui falando de Jesus lá em Jericó, e ele já vem na estrada há um bom tempo. Então é muito provável que Jesus esteja aqui bem cansado. E hospedagem em Jerusalém, naqueles dias, não era algo simples. Lembre-se, aquela era a época da Páscoa. Eu falei de 200.000 pessoas entrando com Jesus em Jerusalém, mas na época da Páscoa, Jerusalém recebia aproximadamente 2 milhões de judeus. Um número assim impressionante. De forma que as hospedarias, elas lotavam rapidamente. E as pessoas que conseguiam lugar em hospedarias, na maioria das vezes, eram familiares ou conhecidos do hospedeiro. Sabe-se que existiam ao longo da cidade, espalhados por Jerusalém, diversos grupos religiosos, essênios, zelotes, fariseus e outros grupos que vinham ali junto com a multidão em peregrinação. Uma informação que talvez você nunca tenha ouvido falar é que
espalhadas por Jerusalém, existiam as chamadas sinagogas estrangeiras. Essas sinagogas acomodavam pessoas de outros países que falavam outras línguas, mas eram prosélitos do judaísmo. Essas sinagogas, elas mantinham lugares reservados para esses estrangeiros que chegavam a Jerusalém na ocasião da Páscoa. Também nessa ocasião, muitos judeus ricos que moravam em outras partes de Israel, mas tinham casas ali em Jerusalém, na ocasião da Páscoa, eles vinham para as suas casas e eles estendiam as suas residências, que eram enormes, a amigos, a convidados. Eles diziam: vamos a Jerusalém, mas nós não temos lugar para ficar. Fiquem na minha casa. Mas você já não convidou fulano? Sim, mas tem lugar para todo mundo. Mesmo com todas as casas, mesmo com todas as hospedarias preenchidas, ainda continuava existindo uma quantidade enorme de demanda por acomodação. E era nesse momento que começavam a surgir as tendas. Na época da Páscoa, por toda Jerusalém, dentro e fora da cidade, nas estradas que chegavam para Jerusalém, existiam tendas, as mais diversas, que eram armadas. Por quê? Porque não tem lugar na hospedagem, não tem lugar nas casas. E aí, a lei judaica, se você olhar lá no Antigo Testamento, você encontra essa informação, exigia que qualquer pessoa que fosse participar da Páscoa, era necessário que ela passasse a noite anterior em Jerusalém. Só que isso era impossível, porque as multidões eram muito grandes. Então, nessas ocasiões, o que acontecia? Eles estendiam os limites oficiais de Jerusalém para acomodar as tendas que ficavam dentro e fora da cidade. Então, na época da Páscoa, oficialmente, os limites de Jerusalém eles eram estendidos para que pessoas colocassem as suas tendas ali. Então perceba, a quantidade de gente chegando em Jerusalém na época da Páscoa era absurda. Jesus, com seus discípulos, não tinha lugar para ficar em Jerusalém. Então era muito bom que eles tivessem amigos que moravam numa região pertinho de Jerusalém, chamada de Betânia. E essa casa de Maria, de Marta, de Lázaro, era uma casa onde Jesus sempre tinha portas abertas. Era uma casa que sempre acolhia o nosso Senhor. Então, no final daquela segunda-feira, Jesus se dirige para Betânia, junto com os seus discípulos. Se você procurar aqui na narrativa de Lucas, você não vai encontrar essa informação. Essa informação está lá em Marcos, registrada por outro evangelista. Lá no capítulo 11, Marcos nos transmite essa informação. Eles caminham cerca de 3 quilômetros de Jerusalém até Betânia. E provavelmente, enquanto ele caminha ali pela escuridão, Jesus começa então a pensar, a raciocinar naquilo que estava por acontecer no dia seguinte, lá no templo. E o que foi que aconteceu no dia seguinte? Na terça-feira pela manhã, lá no templo de Jerusalém, Lucas nos diz, está aí no verso 45. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Esse é um daqueles eventos surpreendentes que deixam claro as credenciais e a realeza do nosso Senhor. O que ele faz aqui
revela que tipo de Messias ele era. Nós temos falado isso aqui constantemente, você já sabe disso. As pessoas olhavam para Jesus como um Messias terreno. E ao olhar para Jesus como um Messias terreno, obviamente que elas esperavam que, quando ele entrasse em Jerusalém, se ele é esse Messias terreno, ele deveria atacar, por ser o Messias terreno, a casa de Pilatos. Por ser o Messias terreno, e ao conquistar Jerusalém, ao entrar na cidade, as pessoas esperavam que ele atacasse o famoso Forte Antônia, que era o local onde o exército romano ficava acomodado, guarnecido. Só que os evangelistas nos dizem que quando Jesus entra em Jerusalém, ele não ataca os romanos, ele não ataca os pagãos, ele não ataca os idólatras. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele ataca o templo. Ele ataca o coração do judaísmo. Ele ataca a alma da nação. Ele ataca os mais respeitados, os mais elevados, aqueles que normalmente representavam Deus. Jesus ataca a mais corrupta de todas as coisas que existiam em Jerusalém: a religião. Semana que vem nós vamos ver o feio, diabólico esquema de corrupção que existia no templo. Quando Jesus fala assim: vocês transformaram a minha casa em covil de salteadores, ele está lembrando de uma quantidade enorme de pessoas que faziam parte de uma máfia no templo que explorava os judeus. Jesus vai lá e ataca frontalmente essa máfia que existia, que sobrevivia, que lucrava dentro de Jerusalém, dentro do templo de Jerusalém. E aí, essa ação de Jesus demonstra que tipo de Messias ele é. O texto que nós estamos analisando, ele inicia dessa maneira: entrando ele no templo. Jesus poderia ter entrado em muitos lugares, gente. Jesus poderia ter atacado o sistema tributário de Roma. Jesus poderia ter despojado Israel de todos aqueles símbolos de idolatria que estavam presentes ali, com toda aquela parafernália romana espalhada por Jerusalém. O povo dele, os judeus, almejavam que alguém fizesse isso. Almejavam que ele fizesse isso. Porque desde a sua primeira demonstração de poder, muito tempo antes, anos antes, lá no início do seu ministério, quando ele mostrou o poder que ele tinha, desde lá o povo desejou fazer dele o seu rei. Os judeus queriam alguém como Jesus, para despojar o Império Romano e todo aquele sistema de exploração que Roma impunha sobre Israel. Afinal de contas, Jesus tinha poderes milagrosos sobre doenças, sobre demônios. Afinal de contas, Jesus tinha poder para criar alimentos. Jesus tinha poder a ponto de comandar elementos da natureza. Ali estava alguém extremamente poderoso. Logo, quando Jesus entra em Jerusalém, eles veem em Jesus a possibilidade dele ser o libertador, que libertaria o povo militar, política, social e economicamente do jugo romano. Só que ao entrar em Jerusalém, Jesus, sem armas e sem exército, ele não ataca uma instituição romana, ele ataca o templo.
ele ataca o templo. Lucas diz que ele entrou no templo. Na descrição de Mateus desse fato, Mateus diz que ele entrou no templo de Deus. De fato, é o templo de Deus. E no templo de Deus, Deus estava sendo profanado, desonrado, blasfemado naquele lugar que era de Deus. Ou seja, para Jesus, a questão em Israel não era a ocupação romana. Para Jesus, a questão principal em Israel era a corrupção religiosa judaica. Jesus não estava preocupado com a relação do povo com Roma, mas da relação do povo com Deus. Jesus não estava preocupado com política, com questões sociais. Não que isso não fosse importante, só que esse não era o foco de Jesus naquele momento. Obviamente, certamente, que existiam muitas coisas que poderiam, que deveriam ser atacadas. Existia sim muita iniquidade, muita injustiça, muitas privações, muitos abusos, só que esse não era o ponto do Messias. Esse não era o ponto de Jesus. Se você sabe, ou se você lembra, Jesus iniciou o seu ministério fazendo exatamente isso, purificando o templo. Ele fez um chicote e entrou no templo e expulsou aqueles bandidos que existiam ali. Foi assim que tudo começou 3 anos antes desse relato. E é assim que tudo termina. Jesus entra e purifica o templo 2 vezes. Essa aqui é a segunda. A primeira foi 3 anos antes. Vou ler para vocês o relato, não precisa abrir. João 2 diz: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai uma casa de negócios. 3 anos depois daquele primeiro ataque no templo, o que mudou? Nada. Absolutamente nada. 3 anos não mudaram nada. E o foco de Jesus permanece inalterado. Quando ele entra em Jerusalém pela última vez, para onde que ele vai? Para o templo. Ele vai atacar o quê? O templo. Ao longo dos 3 anos de ministério aqui na terra, você percebe que Jesus se deparou com questões sociais, com questões econômicas, com questões políticas, com questões de justiça, com questões de equidade. Jesus foi vendo tudo aquilo e você vai percebendo nas parábolas, nos sermões, nas falas de Jesus que ele sabia que tudo aquilo estava em desarmonia. Ele sabia que aquelas coisas não estavam no lugar em que deveriam estar. As coisas não estavam acontecendo do jeito que deveriam acontecer. E preste atenção nisso. Jesus percebeu aquele caos. Mas ele entendeu. Ele entendeu que a única maneira de mudar aquele caos era se as pessoas tivessem um relacionamento saudável com Deus. Gente, existiam situações em Israel que apenas os soldados podiam resolver.
Existiam coisas na nação que apenas líderes justos e honestos poderiam mudar. Haviam coisas ali que exigiam uma profunda, intensa reforma social. Só que Jesus sabia que se mudasse apenas estas coisas, as coisas não seriam mudadas. Jesus sabia que ele precisava eliminar o mal pela raiz. Porque mudar apenas essas coisas era como tentar reorganizar as cadeiras ali no convés do Titanic. Quem vai sentar onde? Não faz diferença. Está afundando tudo, vai morrer todo mundo. Jesus entendeu, o caos está assim por causa do templo. Por causa do que acontece aqui. Não adianta modificar aqui se não mudar aqui. E para mudar aqui, tem que alterar aqui. Para que a sociedade mude, é preciso que a igreja mude, que a relação das pessoas mude com o Senhor. Você acha que se Jesus viesse ao Brasil nos nossos dias, você acha que ele atacaria Brasília? Os poderes políticos? Jesus iria atacar as igrejas, os hereges, os hipócritas, os exploradores, os impostores. Por quê? Porque enquanto nós tivermos uma igreja equivocada, errada, que prega um evangelho aguado, que não muda a vida das pessoas, o país continuará um caos. A medida de qualquer sociedade é a sua relação com Deus. O julgamento, disse o apóstolo Pedro, precisa começar pela casa de Deus. Irmãos, saibam disso. A sociedade, ela é corrompida antes e acima de tudo, porque o sal se tornou insípido. Nós temos uma quantidade absurda de evangélicos na nossa nação. E o que é que os evangélicos fazem de diferença na nossa nação? A verdade é que uma boa parcela dessas pessoas que se dizem evangélicas, elas nunca entenderam o que é o evangelho. Não fazem diferença nenhuma. Gente que se diz convertida, mas continua com os seus cambalachos. Continua com seus esquemas na prefeitura, no estado, no governo federal. Gente que continua corrompendo e se deixando corromper, e toda aquela corrupção prejudica outros. Jesus sabe, sim, aqui em Israel tem problemas sociais, aqui em Israel tem problemas políticos, aqui Jesus sabe disso, mas para onde que ele vai? Para o templo. Ele tem que atacar o templo, porque é ali que acontece, surge, brota, gira a relação do povo com Deus. O único remédio para um mundo que jaz no maligno, o único remédio para um mundo que jaz no maligno, sabe qual é? É quando uma nação tem igrejas saudáveis, e nessas igrejas saudáveis, toda semana o evangelho da graça é pregado. E as pessoas que ouvem esse evangelho têm a sua mente transformada.
a sua conduta transformada. E elas se espalham para todos os lugares da sociedade. E o que elas vão fazer ali? Modificar a sociedade. Ser sal e luz por onde elas vão, defendendo, proclamando, anunciando os valores do reino de Deus. Jesus entra em Jerusalém e ele vai aonde? No templo, porque era no templo que ele precisava ir. Era o único lugar que ele deveria ir. Eu pergunto, meu irmão, a você, aquelas pessoas que trabalham com você, no seu lado, convivem com você durante a semana, eles olham para você e percebem em você os valores ensinados por esse livro? Honestidade, justiça, bondade. Eu poderia continuar aqui, ó. As pessoas veem em nós valores do reino de Deus. Que coisa feia! Para não usar outro adjetivo aqui, estou sendo educado em dizer coisa feia. Quando as pessoas que convivem com você sequer sabem que você é crente. Jesus entra em Jerusalém e ataca o templo, porque ele sabe que é dali que saem as respostas para aquela sociedade. Vamos andar. A organização ali dos espaços do templo é bem importante para a gente entender o texto que nós temos aqui diante de nós. O templo no qual Jesus está, ele era gigantesco. Para você ter uma noção, ele acolhia dezenas de milhares de pessoas. O templo ele tinha vários pátios que iam diminuindo o acesso à medida que as pessoas iam avançando para o interior do templo. O primeiro pátio era o chamado pátio dos gentios, porque era ali que aqueles que não eram judeus ficavam. Os gentios eles não tinham autorização para ir além daquele local. Na verdade, é dito nas Escrituras que se eles ultrapassassem aqueles limites, eles deveriam ser mortos imediatamente. E eles eram avisados disso. Depois do pátio dos gentios, um pouco mais à frente, existia o pátio das mulheres. A entrada ali do pátio das mulheres, diz a Bíblia, que acontecia por um portão chamado de Formoso. Para você adentrar ao pátio das mulheres, as mulheres passavam ali pelo portão Formoso. E assim como os gentios, que só podiam ir até o pátio destinado a eles, as mulheres também só poderiam ir até aquele pátio destinado a elas. Elas podiam avançar um pouco mais que os gentios, no entanto, elas também tinham ali as suas restrições, como os gentios também tinham. Os homens judeus, eles podiam avançar um pouco mais. E eles, depois de passarem pelo pátio dos gentios, das mulheres, eles podiam chegar no chamado pátio dos israelitas. E para chegar ali, eles passavam por um portão que a Bíblia fala que é chamado portão de Nicanor, que era feito de um bronze coríntio, lindo, belo, pesado. A Bíblia diz que eram necessários pelo menos 20 homens para abrir e fechar o portão de Nicanor.
de tão pesado, de tão glamouroso que era. Depois do pátio dos israelitas, o templo tinha o chamado pátio dos sacerdotes. Só eles e mais ninguém tinham autorização para estar naquele local. Os homens judeus, lá do seu pátio, lá do pátio dos israelitas, eles conseguiam observar ali a movimentação dos sacerdotes, que ofereciam ali os sacrifícios dos animais. E lá no fundo desse pátio ficava o templo, o próprio templo. E ali estava o chamado lugar santo, e um pouquinho mais lá para dentro, o chamado Santo dos Santos. Agora, não apenas esse templo, mas todo esse complexo que acabei de descrever, ele é chamado de templo de Deus. Apesar disso, quando Lucas aqui nos diz que Jesus purifica o templo, Lucas tem em mente apenas uma parte de toda essa estrutura que mencionei aqui para vocês, que era aquele local chamado de Pátio dos Gentios. Nós vamos falar mais disso semana que vem. Quando Jesus entra no templo, entrando ele no templo, verso 45, quando fala aqui de templo, ele está falando daquele lugar ali do Pátio dos Gentios. Por que a gente sabe que é o Pátio dos Gentios? Porque todo esse comércio que Jesus está a destruir acontecia unicamente no Pátio dos Gentios. E esse pátio, ele havia se transformado num centro comercial, onde animais utilizados para o sacrifício eram vendidos. Existe um registro histórico de algumas Páscoas depois dessa que Jesus participou. O registro histórico diz que naquela Páscoa 260 mil cordeiros foram sacrificados. Detalhe, muitos desses cordeiros serviam para uma família de 4, 5 pessoas. Então você multiplica 260 mil por esse número. Ou seja, o que nós temos aqui é uma grande quantidade de animais, de pessoas. Além disso, não bastavam os animais, porque era preciso comprar alguns elementos para realizar as ofertas e os sacrifícios. Como assim? Vinho, sal, óleo e uma quantidade de outros itens necessários para realizar os sacrifícios. Então o camarada comprava não o cordeiro, ele tinha que ir na barraquinha do sal, ele tinha que ir na barraquinha do óleo, ele tinha... Ou seja, o que existe aqui no Pátio dos Gentios é um bazar de proporções gigantescas. 260 mil cordeiros, para lá e para cá, perambulando. Imagina o barulho, imagina a imundície do lugar, imagina o fedor de todos aqueles animais, o caos que eram aqueles currais, o dinheiro rolando para cá e para lá, a corrupção, o roubo, a gritaria. Gente, aquele lugar era um lugar para os gentios chegar e fazer o quê? Orar. Orar. Entregar ali a sua oferta em paz. Jesus chega ali e observa tudo aquilo que estava acontecendo. E o pior nem é isso. O pior é que a gente vai falar semana que vem da corrupção.
Tudo aquilo é repugnante a Cristo. Todo o ser de Cristo começou a ser repelido por aquilo que ele via, pelo cheiro que ele sentia, por aquilo que ele ouvia. O esquema de corrupção que ele conhecia, a extorsão, a imundície, tudo aquilo vai gerando em Cristo uma indignação enorme. E detalhe, ele diz assim: vocês estão fazendo tudo isso, olha o que diz aí o verso 46, na minha casa. A casa é minha. O rei que acabara de entrar em Jerusalém na segunda-feira, de uma maneira triunfante, em seu primeiro ato oficial, ele expulsa do templo aqueles comerciantes. Quando a gente lê um relato como esse aqui, é inevitável a gente pensar em algumas questões. Por exemplo, como que uma única pessoa consegue interromper toda aquela operação? Porque era imensa. Como que alguém consegue expulsar centenas ou milhares de pessoas? Pensa nisso. Milhares de pessoas. Uma pessoa consegue expulsar milhares de pessoas do pátio dos gentios. E quando Jesus estava ali expulsando, será que as pessoas saem voluntariamente? Será que elas discutem com Jesus? Será que elas oferecem alguma resistência? Mateus diz que Jesus joga a mesa dos cambistas para o alto. Jesus não aparece ali, como alguns aí pensam que pode ser o trato com determinados grupos. Jesus não chega ali e fala assim: olha pessoal, vocês precisam sair daqui. Olha, vocês estão errados, vocês não deveriam estar aqui, seria bom se vocês saíssem. Não! A ação de Jesus é física. Ele expulsa aqueles homens fisicamente, ele vira as mesas, ele empurra os cambistas. Na primeira vez ele pegou um chicote. Você consegue entender isso? Que aquele homem que é de todos os que já viveu, o mais manso, ele vai empurrando as pessoas, ele pega as mesas e ele vira. Ele tem uma ação física na direção daquelas pessoas. E Marcos vai dizer outra coisa. Marcos diz assim: Jesus não permitiu que nenhum daqueles cambistas pegassem nada do que estava no chão. Os comerciantes foram expulsos por Jesus e saíram dali sem poderem pegar nenhum dos seus pertences. Jesus, diz Marcos, chuta os bancos, derruba as mesas, expulsa as pessoas, não permite que elas pegassem nada. Como isso é possível? É possível porque nós estamos falando de Jesus. Um homem com poder, com autoridade, com força. Alguém que vem e ataca tudo aquilo que ele vê, a máfia. Ele questiona a autoridade religiosa estabelecida. – 2000 anos se passaram. O que nós temos nos dias de hoje? Será que você encontra em algum lugar por aí o evangelho sendo vendido? Será que nós encontramos as bênçãos de Deus sendo comercializadas? Será que nós vivemos num tempo onde a fé e a graça ainda são objeto de lucro? Aproveitando esse fim de semana de celebração da Reforma,
as indulgências continuam sendo vendidas com grande força nos nossos dias. As igrejas, muitas, ainda estão repletas de entretenimento, de espetáculos, de shows, de negócios, de barganhas, de verdades que são colocadas de lado em troca de números. Lugares e ambientes que não denunciam o pecado, que não falam do erro, onde a prática bíblica da disciplina é inexistente. Ou seja, o que nós temos, e poderíamos aqui continuar descrevendo em muitas igrejas, é aquilo que um teólogo americano do século passado, chamado Richard Niebuhr, ele disse assim: um Deus sem ira, que conduziu homens sem pecado para um reino sem julgamento, pelas ministrações de um Cristo sem uma cruz. É um caos. É um caos. Não por acaso, nós vemos uma sociedade onde nós temos um número de evangélicos gigantesco, mas que não faz diferença nenhuma na sociedade na qual nós vivemos. Verso 46, Jesus cita aqui Isaías e Jeremias. Isaías 56, Jeremias 7. Jesus está citando a fala deles quando eles dizem: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Irmãos, Jesus nos lembra de uma coisa muito bacana. Hoje nós vamos ver a primeira parte, a parte boa, encerrar, e semana que vem a gente vai ver a outra parte, a parte ruim. Jesus diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. O que Jesus nos lembra? Que o templo, aqui onde nós estamos, o templo, é o local onde nós nos encontramos para comungar com Deus e uns com os outros. Não que a gente não faça isso fora daqui. Obviamente que a conotação e o sentido teológico de templo aqui, para Jesus, é diferente do nosso. Naquela época as pessoas se encontravam com Deus no templo. Depois que o véu se rasga, nós temos acesso ao Senhor e podemos nos encontrar com Deus em qualquer lugar. No entanto, a ideia do povo de Deus se unir, se encontrar, congregar, isso permanece, isso nunca deixa de existir. E esse local, que pode ser aqui, que pode ser também embaixo de uma árvore, mas o local da adoração, destinado à oração, à exaltação da Santíssima Trindade, precisa existir. Um local onde o homem chega e pede perdão pelos seus pecados. Um ambiente como esse aqui, onde você possa chegar aqui, se assentar. E enquanto o hino está sendo cantado, você que teve uma semana péssima, cheia de notícias ruins, com dores físicas, com problemas financeiros, com problemas emocionais, com problemas relacionais, com dúvidas, com angústias, um local onde você possa chegar e junto com o povo de Deus fazer a sua oração e dizer: Senhor,
está doendo. Senhor, olha para a minha situação, olha para a minha realidade. Senhor, perdoa os meus pecados. Essa semana eu menti no serviço. Essa semana eu fiz aquilo que não deveria. Essa semana eu tratei mal aquele irmão. Um lugar em que você possa abrir o coração e pedir a Deus para perdoar os seus pecados. Um lugar em que você chega e se aquieta. Um ambiente propício para você usar a sua reflexão, a sua razão, para você meditar, para você ponderar, para você analisar. Um ambiente de penitência, de quebrantamento, de confissão, de louvor ao nome de Deus. Irmãos, nós precisamos de um lugar que seja uma casa de oração. Nós precisamos disso. Por quê? Porque Deus nos fez assim. E Deus nos fez de tal forma que, quando somos transformados, regenerados pelo sangue dele, nós sentimos necessidade de estar na casa de oração. Precisamos estar aqui. E Jesus diz, olha, esse local, ele foi transformado num circo, num lugar de blasfêmia, num lugar de roubo. Lembra lá da história de Ana, lá no Antigo Testamento? A Bíblia diz que Ana chega no templo de que maneira? Amargurada, chorosa, cheia de dor, porque Penina ficava perturbando ela o tempo todo, porque ela não conseguia dar um filho ao marido dela. Ela chega ali com um semblante terrível, mas ela encontra um local para quê? Para orar, para abrir o coração, para derramar a sua alma. E aí diz a narrativa bíblica que quando ela se levanta, o seu semblante já não era mais triste. Como que Ana conseguiria fazer isso na época de Jesus? Quando nós chegamos aqui nesse local, muitas vezes feridos nas nossas emoções, com as nossas almas sangrando, o que é que nós precisamos encontrar aqui, gente? Um ambiente que nos acolha com as verdades das Sagradas Escrituras. Um ambiente que nos possibilite ouvir a voz do Senhor que consola, que exorta, que conforta. Voz que, como diz o salmista, quebra os cedros do Líbano. Aquela voz poderosa. Verso 47. Diariamente Jesus ensinava no templo. Percebe? Percebe? O templo é um lugar de quê? De ensino. O templo é um lugar de ensino, um ambiente de aprendizado das verdades bíblicas. O que deve acontecer no templo? Doutrinação das Escrituras, instrução da palavra de Deus, advertência do que está nas Escrituras. O que Jesus ensinava? Olha aí o capítulo 20, verso 1. Aconteceu num daqueles dias, estando Jesus a ensinar no templo, ele pregava o Evangelho. O que Jesus ensinava? O Evangelho. O que é o Evangelho? Pregação do pecado, de uma vida, pregação de que o homem é pecador, boas novas, graça do Senhor,
redenção, justificação, vida eterna. A profanação do templo foi interrompida por alguns dias. E por um tempo, o Filho de Deus, então, de forma compassiva, cheio de amor, ele começa a ensinar as verdades do reino de Deus. Olha o que diz o capítulo 21, verso 37 e 38. Jesus ensinava todos os dias no templo. Mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. Olha o que diz agora. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Naquela semana final da sua vida, naqueles dias ali, na terça, na quarta, na quinta, o que Jesus faz? Ele ensina e o povo vem. Lucas diz que o povo madrugava para poder ouvir Jesus, acordava cedo, ia para o templo esperando ele chegar, lotava o templo para ouvi-lo. E o que nós temos aqui no capítulo 20, que nós vamos iniciar, e no capítulo 21, nós temos aqui a descrição do ministério de ensino de Jesus nesses últimos dias. Jesus ensinava no templo. Irmãos, o que nós devemos fazer aqui? Aprender o ensino das Escrituras. Você não vem aqui para encontrar espetáculo, show, entretenimento. Você vem aqui para aprender as Escrituras, para louvar o Senhor. É isso que deve acontecer no templo. Ensino das Escrituras, pregação das verdades bíblicas. Meu irmão, se algum dia você precisar sair dessa igreja, se Deus te levar para algum lugar, qual é a primeira coisa que você precisa procurar numa igreja? Se ali existe pregação da palavra de Deus. E dá para você perceber isso no primeiro dia. Rápido, fácil. Sabe como? Quanto tempo tem aquela liturgia? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Qual foi a porcentagem do tempo destinado para a exposição das Escrituras? Primeiro dia você já tem uma noção. Se não ficou muito claro, você volta no segundo dia. Você vai ter a noção. Porque na maior parte do tempo, o que precisa existir aqui? Exposição das Escrituras. Jesus ensinava no templo. E aí, Mateus nos traz uma informação que Lucas não registra. Mateus diz que depois de ensinar, Jesus curava cegos e aleijados. Esses cegos e aleijados, eles costumavam ficar ali perto do templo, porque como passavam muitas pessoas religiosas, era um bom lugar para elas mendigarem. Entendiam que os religiosos, e naquela época, a prática de dar esmolas contava para a salvação, segundo a religião deles. Então, dessa vez, quando Jesus chega ali, aquelas pessoas cegas, aquelas pessoas coxas, elas recebem mais que apenas algumas moedas. Elas recebem visão, elas recebem movimento, elas recebem a vida delas de volta. Essas são coisas maravilhosas que Jesus fez. Ensino, curas, milagres. Provas maravilhosas e surpreendentes
da sua divindade. Naqueles dias finais, Jesus foi ao templo. E ali ele pregou. E ali ele ministrou. Verso 47. Só um pouco a mais. Olha o que diz aí. Os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. O povo estava madrugando. O povo estava vindo. Eles não podiam ficar quietos. Então eles procuravam eliminá-lo. Apesar disso, olha o que diz o verso 48. Não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Aquela liderança religiosa simplesmente não sabia o que fazer. Como que a gente vai acabar com esse homem? Destruí-lo, nós precisamos fazer. Porque não é possível deixar ele fazer o que está fazendo, porque todo o povo vem a ele. Precisamos arrumar um jeito, mas eles não sabiam que jeito era esse. Foi nesse momento que apareceu diante deles um homem chamado Judas Iscariotes. E Judas disse assim: vocês querem pegá-lo? Pois bem, eu vou dizer para vocês onde encontrá-lo. Fora aqui do templo. Vou levar vocês até ele, longe da multidão, longe do templo. E aí vocês então poderão aprisioná-lo. Através do traidor, eles encontraram uma maneira de chegar em Jesus. Na sexta-feira, eles começaram a perceber que a multidão que madrugava para ouvi-lo já não estava assim tão satisfeita, porque Jesus não estava atendendo às expectativas messiânicas deles. E aí então eles aproveitaram o momento para prender Jesus. Irmãos, ainda hoje, algumas coisas semelhantes acontecem. Ainda hoje, assim como aquela multidão, são muitas pessoas que rejeitam a Jesus porque Jesus não se encaixa naquele padrão que elas construíram sobre quem deve ser o seu Salvador. Elas não querem um Senhor controlando as suas vidas. Elas não querem um Senhor fazendo exigências acerca das quais elas simplesmente não querem abrir mão. E assim como aquela multidão, como Jesus não se encaixa no protótipo de Messias que eles esperavam, eles então descartam o Messias, descartam a Jesus. Ainda hoje, muitas pessoas têm uma visão de quem é Jesus, mas quando esse Jesus começa a dizer assim para ela: carregue a sua cruz, ame aquele irmãozinho que é falso com você, perdoe aquele que te ofendeu, não retribua o mal com o mal, seja generoso, controle a sua língua, considere os outros superiores a si mesmo. Quando Jesus começa a fazer esses tipos de exigência, as pessoas pensam assim: basta. Esse Jesus aí está pedindo demais. De fato, o cristianismo bíblico não é agradável. Não é agradável para muita gente. Quais dessas verdades
são uma advertência ao seu coração? Quais delas? Aqui é um lugar destinado à adoração do Senhor. Quando você entra aqui nesse lugar, você sabe o que fazer aqui? Esse lugar aqui tem sido um lugar de bênção na sua vida? Sim? De que maneira você agradece a Deus por esse lugar que é bênção na sua vida? De que maneira você agradece ao Senhor por tudo que você tem vivido aqui ao longo desse tempo? Quando você ouve verdades como essas e tantas outras, você logo as esquece. Ou você chega em casa e ora. Ou você, durante a semana, faz aquilo que era uma prática puritana de lembrar do que o pastor pregou. E chamar as pessoas da casa e dizer: vamos orar sobre isso. Irmãos, que coisa boa é a gente estar no templo. Num templo, num ambiente saudável, equilibrado, num ambiente onde as nossas faculdades mentais são estimuladas, onde os nossos pecados são confrontados. Que bom a gente poder, todo domingo, chegar aqui e ouvir a exposição das Escrituras, num ambiente climatizado, num banco confortável, ao lado de pessoas que amamos. Não negligencie esse momento. Não permita que esse momento seja familiar a você e o impeça de perceber as bênçãos que nós temos aqui todo domingo. A minha casa será chamada casa de oração. Esse é o desejo do Senhor para o seu povo, que eles tenham um local que os acolha, um local que os possibilite chorar, lamentar, confessar, agradecer, doar. Que Deus nos dê bons momentos aqui e que seja esse ambiente aqui um ambiente da nossa agenda de cura, de estímulo, de bênção. Eu não sei quais são as suas dores, os seus problemas dessa semana. Pastor Alceir iniciou esse culto orando, falando: Senhor, os problemas que os teus filhos chegam aqui com eles e que podem atrapalhá-los a te cultuar, que eles sejam retirados da mente deles, porque nós chegamos aqui para recarregarmos as nossas forças, para pedirmos que o Senhor nos dê mais uma semana de auxílio, de ajuda, de luta, diante das nossas dificuldades. Que o Senhor nos dê uma boa semana, revigorados por esse ambiente, por tudo que presenciamos aqui, desde o café hoje de manhã,
aquele momento extraordinário que vivemos aqui de celebração da ceia, agora à noite. Daqui a pouco a gente vai comer junto ali de novo. Que bom, irmãos, termos esse local. Que bom conviver com vocês. Que coisa boa é a igreja do Senhor. Que coisa boa é a casa de oração. Ó Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor por todo esse tempo que temos vivido aqui, pelas amizades que temos, com as quais temos desfrutado ao longo desse tempo aqui. A camaradagem, os abraços, os sorrisos, as lágrimas, os conselhos, as ajudas, a escritura pregada, os louvores entoados. Ó Deus, não nos deixe nunca transformar este local aqui num ambiente que não é aquele que o Senhor idealizou e planejou. Ah, Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis àquilo que o Senhor tem nos ensinado como igreja. E que este lugar aqui seja sempre uma casa de oração, um ambiente de adoração. É o nosso pedido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ative as notificações para sempre ser informado sobre novos vídeos do nosso canal.